Quando eu cheguei em Brasília em 2003, eu já sabia quem era o PT. Eu não tinha nenhuma ilusão que eles pudessem dar certo. Sabe por quê? Porque em 1988 eu estava na eleição que eles conquistaram a prefeitura de Porto Alegre e eu vi o que eles fizeram em Porto Alegre. Como cidadão, como pai de família e como depois político. E o que eles fizeram aqui? Começaram fazendo uma intervenção nas empresas de ônibus, sabe para quê? Para arrecadar mais dinheiro. Aí se instituiu o caos em Porto Alegre e para poder repor o que eles tinham, de uma certa forma, levado das empresas, instituíram o plus tarifário. Fizeram aqui em Porto Alegre o trabalhador pobre pagar 1 quilo de ouro por dia para remunerar as empresas. Fora disso, o aparelhamento da máquina pública feita na Prefeitura de Porto Alegre, em dado momento, no governo Tasso Genro, por exemplo, tinha mais jornalista contratado na Prefeitura de Porto Alegre do que nos veículos de comunicação da cidade de Porto Alegre, que não eram poucos naquela época, só para a gente lembrar. Da mesma forma, vi o governo Olívio mandar fora embora apenas para dizer Yankees go home. Vi esta cidade de Guaíba, aonde moro, passar por uma tragédia de ter vivido o sonho do desenvolvimento ser destruído apenas pela ideologia que não tinha nenhum sentido. O esforço que o Rio Grande do Sul havia feito iria ter no Rio Grande do Sul o único lugar do mundo onde as duas gigantes americanas, GM e Ford, estariam juntos. Isso só ocorre em Detroit, aconteceria no estado do Rio Grande do Sul. Isso foi tudo perdido. Também vi naquela época a destruição de uma ideia generosa e eficiente em educação. Raro. O Colégio Tiradentes, que era da Brigada Militar, que o governo Olívio Dutra havia tirado do comando da Brigada e jogado na vala comum da Secretaria de Educação do Estado. Tivemos que quase fazer uma revolução na Assembleia e fui autor do decreto que retornou à Brigada Militar o comando do Tiradentes, que é um exemplo de escola para o Rio Grande e para o Brasil. Da mesma forma, eu vi a luta dos transgênicos, onde deputados petistas iam à tribuna da Assembleia Legislativa falar que a transgenia dava câncer ou AIDS. Ou seja, a mentira já estava ali, a disfarçatez já estava ali. Quando chegaram ao poder, em 1º de janeiro de 1999, não era a bandeira brasileira que estava tremulando no Palácio Piratini, muito menos a bandeira gaúcha, era a bandeira de Cuba. E ao lado da bandeira de Cuba estava Dilma Rousseff, que anos depois foi a presidente que felicitou o Brasil com as suas maluquices do desenvolvimentismo, das escolhas heterodoxas e da contabilidade criativa, esculpida no governo federal brasileiro, da mesma forma que Arno Augustin fazia os seus embrólios, as suas mentiras aqui no Rio Grande do Sul e que acabaram levando à queda para o bem do Brasil, da então grande economista que quebrou uma empresa de 1,99, ali na Lime Silva, aqui em Porto Alegre, que ela havia constituído. Ou seja, eu sabia com quem eu estava lidando, eu nunca me enganei com eles. Então, quando eu fui lá, eu fui para enfrentar o que eu achava que era um mal. Hoje eu tenho a certeza que era um mal. E os brasileiros todos têm, sabe? Era um projeto de poder para manter o poder no Brasil por 30 ou 40 anos, usar o dinheiro dos brasileiros para financiar projetos de poder ideológicos pela América Latina inteira. Então eu tinha que ser pedra de sapato, sabe por quê? Porque está lá na Bíblia, a gente é sal da terra e luz da vida. Tem hora que tem que ser sal, tem que salgar, tem que ser pedra e tem que se contrapor. Esta era a minha missão. Que chance tinha de aprovar projetos propositivos com uma base comprada pelo Mensalão e depois pelo Petrolão? Chance zero. Eu fui às cidades do Rio Grande, eu me lembro bem da pequena Barra do Quaraí, numa eleição em 2010, se não me falta a memória, nós tínhamos numa cidade que tem na sua rua principal 5 quadras, haviam 3 comitês do PT, a cidade toda embandeirada num luxo inconcebível. Tinha lá comitê da candidatura presidencial, comitê da candidatura do governador, que era o Tarso, e comitê de um deputado federal e um deputado estadual. Onde é que se viu isso? De onde é que saiu isso? Depois, quando estoura o Petrolão, nós vamos entender. Era o nosso dinheiro roubado, o dinheiro da Petrobras roubado, o dinheiro dos brasileiros roubado. Então, nesse período, não tinha espaço para proposição, tinha espaço para o bom combate.
E o bom combate político é quando a gente luta com convicção, com posicionamento pelas ideias que a gente acredita. Hoje, o Brasil livre do petismo sofre ameaça na eleição, mas a maioria da população brasileira sabe que o Brasil precisa endireitar, precisa se encontrar com as nações que têm capacidade de ter prosperidade. Não é possível que as crianças tenham que sair das escolas brasileiras ali no 3º, 4º ano sem saber ler e escrever. Aluno entra na faculdade sem saber interpretar um texto, sem ser capaz de escrever meia página. Essa é a educação no Brasil. Vai para os testes de PISA no exterior, nós perdemos e vamos lá para lugar 55, 62, 83 em matemática, em ciências ou em história e outras matérias. Ou seja, que país é esse? Que futuro nós damos para os nossos jovens? Temos uma previdência pública que é uma irresponsabilidade de qualquer cidadão, qualquer pai de família, imaginar que seu filho ou sua filha vai entrar nesse avião que vai bater num morro. Tem que ter um novo caminho. Nossa geração foi incompetente para responder a tudo isso. Portanto, agora se abre um tempo e uma possibilidade, já que nós afastamos o perigo da dominação comunista e socialista no Brasil, se abre legitimamente, na eleição, no processo democrático, a possibilidade de nós termos um presidente no Brasil que encaminhe o Brasil para o seu encontro com a prosperidade, com o equilíbrio, com a paz, com a segurança e principalmente qualquer brasileiro, de qualquer cantinho do Brasil, qualquer gaúcho, de qualquer cidade aqui do Rio Grande, poder olhar para o seu presente, para o seu futuro sem medo. Precisamos ter um Brasil que se sinta seguro no presente e esperançoso no futuro. E isso somente com as ideias certas. As ideias, do meu ponto de vista, que fazem parte desse arcabouço que fez o mundo prosperar e que podem caber debaixo de um guarda-chuva chamado das ideias conservadoras e liberais. Portanto, eu acredito firmemente que o Brasil vai endireitar, que o Brasil tem um encontro com o seu futuro, recuperando princípios fundamentais, recuperando valores que são indissociáveis da vida e da felicidade, que são a liberdade, a propriedade e o respeito ao contrato social. Essas são as bases dos países que na cultura ocidental conseguiram prosperar. Saíram de um caminho de menos felicidade para um caminho de mais felicidade. Aliás, a política é isso. É a arte de construir caminhos para o ser humano ser mais feliz. Eu acredito nisso e eu acredito no Brasil.